Vamos falar de futuro? Hoje, mais uma vez aqui com o Zeitcast, nosso podcast que fala sobre tudo que tem a ver com futurismo, presentismo e com o que na Zeit a gente chama de humanidades exponenciais, comportamento humano, tendências, etc. A Zeit é uma comunidade que estuda esses assuntos, que trabalha com esse tipo de assunto, que faz eventos sobre esses assuntos e que vai juntando aí um monte de pessoas que entendem de diversos assuntos que acabam compondo esses assuntos. Então, mais uma vez, a gente está aqui, eu estou aqui com um convidado que é uma querida amiga minha e que tem bastante para falar sobre diversos assuntos, mas a gente vai começar a puxar um fio aí. Quem já assistiu o Zeitcast sabe que a gente tenta ir para um assunto, mas só tenta. Mas nós vamos começar aí puxando um fio sobre biotecnologia, biológicas no geral. Uma área que eu confesso que também tô longe de casa quando eu vou para esse lado. Mas falando de biotecnologia no geral, então vamos ver, uma pessoa de absoluta humanas, uma pessoa de absoluta biológicas. A Letícia, ela é cientista de formação da área de biomedicina, ela trabalha hoje com inovação na área de biotecnologia, toda a parte de empreendedorismo na área de biotecnologia, que sem nenhum medo de errar é basicamente o futuro como um todo. Então, Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença e vamos trocando ideia aqui. Acho Bora. que a primeira já é falar aqui um pouquinho sobre essa tua formação. Você se formou em biomedicina. Eu me formei em bioquímica. Bioquímica, mas eu falei errado. Bioquímica básica, assim. Eu não sou farmacêutica, eu sou bioquímica pura, assim. A gente estudava bioquímica de planta, bioquímica de micro-organismo, bioquímica de tudo. Tudo, tá. Então, eu ia só falar tudo bioquímica que é orgânico, mesmo. Então, carboidrato, DNA. Ninguém estuda bioquímica de carboidrato, né? Mas quem fez bioquímica, pelo menos no curso que eu fiz na UFV, estudou bioquímica de carboidrato. Tá. Eu tô passando por uma questão de carboidrato complicadíssima, que é dieta anticarboidrato. É diferente. É outra coisa. É diferente. Tá. E aí, beleza, você se formou nisso, que é uma área. Mas você se formou com intuito puramente acadêmico. Ou não? Não, na verdade, foi muito louco, assim. Quando eu tava no terceiro ano, né? Ou indo pro terceiro ano, eu queria fazer filosofia. Ah, que legal. Então você tem um espírito de humanas guardado? Eu tenho. Não, na verdade, eu acho que eu tenho. Eu tenho um espírito muito louco. Muito louco, assim. Eu me identifico com várias coisas. Mas eu quis fazer filosofia, mas aí meu pai falou assim, mas você vai ser o quê? Vai filosofar onde? Você vai fazer o quê? Pai, vou ser filósofo. Assim, não adiantou muito, porque eu fiz bioquímica, eu fiz doutorado em bioquímica, fiz doutorado direto, eu tenho... Então você é doutor em bioquímica. Pós-doutorado. Não é simplesmente você fala, eu sou cientista de formação. Não, você é doutor em bioquímica. Eu sou doutora em bioquímica, eu tenho pós-doutorado. E meu pai, hoje ainda, manda concurso do Correio, Banco do Brasil, para eu fazer. Ou seja, eu acho que é por isso que ele não deixou eu fazer filosofia. Tá, imagina. Mas aí, qual que foi esse salto para o empreendedorismo? A universidade onde eu me formei, que é a minha paixão, quem estudou no FV, cara, é apaixonado pela FV. É uma universidade muito aberta. Assim, eu estudava nas matérias básicas, a gente dividia no PVA, PVB, pavilhão A, pavilhão B, dividia a sala com engenheiros, com... biólogo, com uma galera, assim. Mas geralmente tudo meio que dentro de humanas. Mais para as matemáticas, mais para as ciências exatas, meu curso. Você sabe que humanas é a grande apaziguadora, né, do mundo. Que bom! Porque, assim, quem não se dá bem é humanas e exatas, né? São dois mundos opostos, no geral. No geral, o cara de humanas tá lá na miçanga dele e o cara de exatas tá sei lá onde, né? Na miçanga dele também. Mas no fim das contas, o biológico se dá bem com todo mundo. Sim. Ou com ninguém, porque também some, vai fazer as
Peraltices dele. Sim. Aí, durante a faculdade, eu tive aula com o pessoal da engenharia, eu tive aula com muita gente que é referencial no mercado, assim, que toca o mercado. Porque quem faz bioquímica fica preso dentro da academia, ou não é que fica preso, né? Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas tem um olhar bastante voltado para a academia, para mestrado, doutorado, ser professor, deixar um legado dentro da ciência, tipo uma descoberta, papers, né? Enfim. Mas você seguiu até o doutorado. Até o pós-doutorado. Pós-doc. Eu tenho pós-doutorado. Mas por que você não me falou? Imunofarmacologia. Caramba! Que louco, né? Muito louco. Como que eu chamo pós-doutora? Não, pelo amor de Deus, me chama de Letícia. Eu nem me posiciono dessa forma. Não, mas quando, por exemplo, vamos supor que você fosse advogada, eu teria que te chamar obrigatoriamente de doutora. Tô zoando. Não sei. Eu tô brincando, mas é que tipo, todo mundo zoa advogado porque gosta de ser chamado de doutor. Sim. Eu sou formado em Direito e eu nunca quis, mas o pessoal do Direito é bem firme com essa questão. Tem uma questão histórica com isso, eu até entendo, mas beleza. Não, mas aí eu vou concluir. Não, mas só para... Tipo, quando uma pessoa tem pós-doc, eu continuo chamando de doutor. Porque pós-doc é um estágio, o grau mesmo, o último grau é... Jedi, porque não tem que mais. Né? Tudo. PhD, né, que é o doutor. Pós-doutorado depois... não é um grau, é um estágio depois do doutorado. Tipo, Nirvana, né? O pós-doc é um estado de consciência. É um nirvana, só que reverso, né? Que você arranca os cabelos ao invés de relaxar. Então, vocês podem ver. É um nirvana reverso. Eu não fiz pós-doc. Você se descabela e ao invés de relaxar no pós-doutorado. Mas é lindo, é lindo. E depois? São fases. Não, eu sempre estudei e trabalhei em laboratórios que tentavam criar serviços ou produtos para serem lançados no mercado. Meu doutorado eu fiz no laboratório do professor Richard John Ward, daqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Na época, ele já tinha uma empresa incubada. Então, eu já sabia da existência, por exemplo, do lugar onde eu trabalho hoje, que é um ambiente de inovação e tecnologia, que é o Supera Park, que é um parque tecnológico. Depois eu fui trabalhar num estágio com o professor, na época, professor Rafael Silva Rocha, que hoje tem uma startup que se chama By Myself. Conheci. Então, eu sempre trabalhei em meios... e depois eu trabalhei com o professor Fernando Cunha, que vive em busca de desenvolver inovação em fármacos, biofármacos, em processos inflamatórios, no tecido nervoso central, enfim... que também toca o mercado. Então, eu sempre tive essa provocação dentro da minha carreira. Deixa eu olhar para a inovação. Como que você faz gestão da inovação? Como que você faz, dentro do ambiente acadêmico, a predição de o mercado vai, de fato, aceitar? Que é um grande equilíbrio. Você tem que estabelecer a sua carreira acadêmica. Então, você trabalha em cima de um tema e é apaixonado por alguma coisa, tem aquela força, aquela inquietação, né? Aquela força motriz que te direciona, tipo, vou estudar isso que é muito louco. E, nossa, cara, deu certo o meu experimento, yes! Aí você fica mais nóia ainda, é uma nóia. Ciência é um ópio, cara, é muito lindo, é muito legal. Apesar de eu não estar mais lá, eu sou uma apaixonada. Mas você tá lá, né? Não importa. Não tô na bancada pipetando, fazendo reação, assim. Eu tô fomentando de outras formas, mas não tão... É um processo laboral, só que diferente, diverso. Laboral, assim. mas não laboratorial. Laboral, mas não laboratorial. Então, aí eu busquei estudar sobre inovação, passei pela... Não sei se eu posso falar que eu passei. Eu acho que eu passei, ou estou na transição de carreira. Então, eu trabalhei um tempo, uma grande escola para mim foi o Sebrae,
Porque no Sebrae, você aprende junto, na também trabalhei no prática. Sebrae. Você aprende na prática, porque você é obrigado a aprender como que uma empresa funciona e como que você ajuda, principalmente, o pequeno empreendedor. Então, no Sebrae, eu atendia startups. A minha chefe, a Mariana Molina, beijo pra Mari. Ela me passava a parte... Eu conheci ela. É maravilhosa. Daqui? Sim. Então, acho que eu conheci Maravilhosa. Pode convidar pra cá que ela vai te trazer uma bagagem muito legal. Legal. E ela hoje trabalha com indústria, tá? Sensacional. Tá? Foguete. Legal. Super. Depois eu passo o contato. Então, eu trabalhei com esse pessoal. A Mari me oferecia as oportunidades para empresas de biotecnologia. Eu também puxava para o meu portfólio de empresas, as empresas de biotec, por familiaridade, as startups também, por familiaridade. Então, eu atendi startups mas eu atendia também os carpinteiros, dono de bar, atendia todo mundo. E na proposta de levar inovação para eles, porque eu era agente local de inovação. Só que uma definição de inovação que é a mais incremental. Inovação para esse pessoal é colocar, por exemplo, um software que faz gestão de estoque. E é inovação. Não, é inovação. Mas isso, por exemplo, sei lá, para 3M não vai ser inovação. Exatamente. Mas, lógico, dependendo do contexto, é inovação e não é. Para 3M, inovação é uma outra... Está num outro patamar. Não que ela não precise melhorar o estoque dela. A gestão do estoque dela. Mas é outro... em outro nível de profundidade. Cultura, né? Tem várias coisas. E uma coisa que... esse ponto que você tocou... Esse ponto que você tocou, não. Esse salto na tua carreira de sair do mundo acadêmico e que geralmente forma as pessoas para continuar nesse mundo acadêmico e ir para um mundo empreendedor, ir para um mundo já onde você trabalha com inovação e outras coisas, é algo extremamente interessante isso, porque é um movimento que no Brasil é raro, em primeiro lugar. Não, a gente tem, não é que é inexistente, ele só não é o mais comum. Né? E em segundo lugar, uma coisa que eu reparo muito e que eu já fui chamado para dar palestra em algumas universidades, na USP mesmo, para grupos de inovador, núcleo de inovação e empreendedorismo, alguma coisa assim, da USP. Alguns núcleos que eu já fui dar palestra, universidade, etc., onde era palestra para acadêmicos que queriam entender sobre inovação, sobre futuro, sobre empreendedorismo, coisas do gênero. E aí, a primeira coisa que eu sempre falei para esse pessoal, para o pessoal de carreira acadêmica, né, ou que está na academia, a diferença que vocês precisam notar, antes de mais nada, é de tempo. A relação de tempo do mundo acadêmico com o mundo de negócios, ou o mundo empreendedor, ou a relação de tempo do mundo artístico com o mundo empreendedor é totalmente diferente. O mundo acadêmico ele tem uma velocidade que é necessária, é lenta, e é necessário que seja lenta, porque eu tenho um método científico para executar. Eu preciso de pesquisa de base, depois eu preciso de pesquisa aplicada, depois eu preciso provar, enfim, tem uma papers e comprovações para eu conseguir chegar, né, em real construção de algo. No mundo de negócios, eu não tenho esse tempo, porque o mercado impeliu a gente para um mundo que é extremamente mais acelerado. Então, a academia, às vezes, o conflito que acontece de quem sai da academia e vai para o mundo de negócios é um conflito de percepção de tempo, no meu ponto de vista. Da mesma forma que o artístico, por exemplo. O tempo do artista, da arte, da criação, ele não é o tempo de negócios. Então, se eu preciso de um logo feito, eu preciso dele dentro de um prazo. Eu não posso esperar né, o momento eureka da pessoa ali de fazer. E vice-versa. Para que eu não prejudique o mundo acadêmico, nem o mundo dos negócios, nem o mundo artístico, eu tenho que manter cada um na sua percepção de tempo separada. Não separada necessariamente, mas você tem que ter essa noção de tempo. E quando você vai de um para o outro, tem essa transição igual você fez, eu acho que esse choque acontece
E você precisa... Eu não sei se para você aconteceu, porque você é uma pessoa que já é transitória. Você já tem essa visão de humanas com exatas, com negócio, com filosofia. Você já é naturalmente assim. Mas normalmente as pessoas que eu converso da academia, quando elas vão para um outro... Tá, beleza, saí da academia, que eu aprendi as coisas numa percepção de tempo, numa dinâmica de tempo, numa mentalidade de tempo, e agora eu estou indo para uma outra... Que é uma outra velocidade. As coisas hoje são criadas hoje, são obsoletas amanhã, etc, etc. Se é certo ou se é errado, não sei. Mas que a velocidade do tempo é diferente, né? A passagem do tempo, a visão, a percepção de tempo é diferente para cada mundo. E para mim esse é o ponto principal que a gente precisa levar para a academia se a gente quiser criar empreendedores a partir da academia. Na verdade, eu acho que eu tocaria em outro ponto. Na academia, a gente aprende a valorizar também o fenômeno em si, que não é vendável. O mercado não é material. Então, se não tiver uma aplicabilidade, o mercado não vê valor nisso. O acadêmico vê. Quando ele descreve um fenômeno, ele descreve uma coisa ou uma materialização de uma coisa que ele vê, isso para ele tem muito valor. Então também tem esse choque de valores, não só do tempo, tem esse choque de valores, na minha opinião, da visão do acadêmico para a visão mercadológica. E também já é que as empresas de hoje em dia estão conseguindo traduzir isso muito bem. Vou dar um exemplo. E o mercado também está aberto para isso hoje. Então, teve uma série de ajustes aí. Vou te dar um exemplo, mas é um exemplo extremo. Tá. Tem uma startup que eu vi, fiquei sabendo essa semana, mas por acaso, mas ela já existe, já tem um tempo, que se chama Colossal, que tem a proposta de desextinção, que é trazer... são 2 animais, mas eu gravei mais o mamute, que é trazer o mamute à vida de novo. E se você for olhar, isso lá atrás, o mercado não absorveria. E eles receberam aporte financeiro. Ela é brasileira? Não. Não? Não sei te falar de qual nacionalidade ela é. Não sei nessa profundidade. Mas isso... A desextinção? Não, é assim, na verdade, essa empresa, ela faz uma série de outras coisas. Ela é uma empresa que trabalha em cima do apelo das extinção das espécies em função das mudanças climáticas. Então, ela usa esse apelo climático para produzir ciência em cima disso, e ela vende ciência. O que ela vende? Ela vende... não vende, né? Falando vende, parece que eu estou fazendo o ato de comprar. Ela entrega. Exatamente. Ela entrega bancos de espécies, coleções de espécies que ela está fazendo para que não entrem em extinção. Legal. Junto com essa história do mamute. Mas assim... assim, os biólogos, eu vou entrar aqui numa seara que os biólogos vão assim, não vão acreditar, não podem entrar numa seara que existem opiniões divergentes entre os próprios biólogos, assim, não é que não pode no sentido ético, mas tipo, qual que é a função de você... Se dá para fazer. Desextinguir uma espécie em função de que se a própria natureza que extinguiu, então... É que não sabemos se foi a própria natureza, né? Dependendo da espécie. Por exemplo, acho que o maior exemplo deles, acho que a tentativa é o mamute. Mas se não foi a natureza, foi quem? Age com grande ajuda humana já, né? Mas é a natureza. Entendeu? Aí a gente entra numa... Aí vai longe. A transformação que o homem causa na natureza não é natural? Olha, eu poderia te Entende? responder... Ela é destrutiva. Mas isso homem, não quer como dizer... parte da natureza, o que ele manifesta é natural, é isso? Assim, a gente não necessariamente produz só coisa boa, entende? Mas a natureza também não.
Não, a natureza também não. não. É só o coelhinho fofo, ela é o Não, vulcão, ela é o câncer, produz o dinossauro que pisava nas árvores e tudo e pisoteava os filhos dos outros e comia o resto e se precisasse comer, o irmão comia e beleza. Mas, por exemplo, beleza, não é... a natureza não quer de volta. Não é que ela não quer de volta, a gente não sabe. Não por sabe. isso que existe essa pesquisa. Mas não é uma pesquisa da biologia, isso é uma pesquisa da ética, né? Não é a biologia não... Mas tem suporte ético. Essa se for empresa, pelo uma das heads, porque é uma mulher que responde pela ética, é professora, é uma pessoa respeitada. Assim, não porque ela não é respeitada porque ela é professora, mas eu falo, é uma pessoa respeitada, assim, ela tem nome, ela tem carreira e conhecimento de causa. Tá, mas assim, mercadologicamente falando, tem total caminho para isso. Porque se você recria um animal que está extinto, você consegue com isso, você faz dinheiro com isso. Você coloca... mas assim, não sei do que a gente está falando. Assim, e eu acho isso muito... Delicado. Não é que é delicado, assim, de uma forma muito objetiva, eu acho muito louco. Porque a gente não sabe, de fato, por exemplo, quantos quilômetros quadrados você precisa para manter um mamute. Então, eu não sei, assim, de qual animal a gente está falando, se é um animal domesticável, ou se é um animal selvagem, entendeu? Então, assim, eu não sei do que eu tô falando. O que eu tô falando isso é possível hoje porque o mercado aceita. Mas, por exemplo... Ciência pura. O que os caras fazem? Eles pegam eles sequenciaram ou estão sequenciando a sequência do DNA do mamute e vão reproduzir toda a sequência de DNA do mamute, colocar num óvulo de uma elefante que guarda muita semelhança, né, com ele e tentar reproduzir. Então, eles estão usando ferramentas biotecnológicas puras. Essas ferramentas existem e não são nenhum não é nada... A gente não está falando de nada extremamente novo. Não. Não, porque aí entra agora no tema tempo. Para a academia, por exemplo, um CRISPR, que é uma das ferramentas que eles usam, não é novo, não é tão recente. Não é tão recente. Mas para mercado, que você não acha, por exemplo, tantos especialistas em CRISPR hoje. Um beijo para Tatiana Cecílio. Que é especialista em CRISPR. Tá lá na Inglaterra, uma amiga minha. CRISPR? Eu sei de cebola CRISPR. Não, é uma ferramenta de edição de DNA. É tipo, pensa numa tesourinha que... É um Photoshop do DNA, tipo, você consegue mudar o DNA, fazer alterações nele. Não Photoshop em si, eu acho que eu falaria mais como... Ele não faz uma transformação tão material, como se fosse uma mutação genética. Para falar que é Photoshop, eu falaria mutação genética. Com asa. Ele até faz mutação genética, mas enfim, eu falaria recorte de DNA e você cola depois com funções... Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, é um método. Eu consigo, sei lá, trocar a cor do olho, uma coisa assim. Eu consigo alterar a esse ponto o DNA para causar mudanças no fenótipo? Depende. Que aí que tá a grandiosidade da própria biotecnologia, assim. Eu não sei te falar se você consegue mudar a cor do olho, porque a gente tem alguns elementos que são multifatoriais. O que define, por exemplo, a altura, cor de pele, cor de cabelo, são vários genes, não é um gene só. Sim. E quando a gente fala de ser vivo, organismo vivo, a gente fala de coisas muito complexas. Que nós, assim, réis mortais... não estamos acostumados. A gente está acostumado com uma curva linear. 2 mais 2 dá 4. A gente está acostumado com o olhar num sistema fechado. Você joga a bolinha aqui, ela cai, você calcula a velocidade. Agora,
o que a gente não está acostumado a pensar e a olhar? Não estava mais, mas passamos... Ui! Eu tenho que amarrar o braço para trás, né, cara? Mas eu fico muda. Não, mas tá ótimo. Tô aprendendo. O que a gente tá olhando agora e as startups que trabalham com Big Data, inteligência artificial, conseguem decodificar. Vou tentar explicar. Uhum. Quando a gente fala de uma célula, do que eu estou falando? Por exemplo, imagina que esse aquário aqui onde a gente está é uma célula. Uhum. O que vai ter aqui? Vai ter várias proteínas nadando, vai ter... E elas se compartimentalizam em alguns lugares. Uhum. Então, elas não estão homogeneamente assim, que você sacode e fica homogêneo. Não. As proteínas estão em subcompartimentos. Você tem vários fios passando aqui para tudo quanto é lado, que é o nosso citoesqueleto. Você tem um núcleo lá no meio. Uma mitocôndria. Tem tudo. Você tem os puxadinhos, né? Que seriam as organelas, que têm funções bastante... Complexo de Golgi. Tem esse aí. Tá vendo? Aí, esse é ó. colegial, eu lembro. Tia Carminha tá orgulhosa agora. Alguma coisa eu lembro. Enfim, você tem ali um conjunto de fenômenos simultâneos acontecendo. É um ecossistema. É um ecossistema que não é fechado. Que é submetido a vários estímulos. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mutação, por exemplo, num anticorpo, você tem lá uma mutação no anticorpo, você pode ter mais tendência a desenvolver artrite. Porque uma mutação em um anticorpo é suficiente para... não no sentido de é suficiente, falei errado. Você espalha esse anticorpo em você inteiro, você vai ter uma resposta no todo. Então, quando você bagunça, ou a natureza, né? Bagunça um item, você repercute isso de forma diferente. Isso é amplificado. Isso eu tô falando de uma mutação. Não tô nem falando do cara que é fumante, que, sei lá, né? Enfim, assim, que tá lá estressado, com o cortisol na tampa, e enfim, assim, de outros estímulos que chegam, né? Então, o que esse pessoal fez? Eu tenho esse dado genético, eu tenho que não é linear entre si. É muito louco. Eu sou muito apaixonada mesmo pelo tema. Quando a gente tá... O que a gente tá falando quando a gente tá falando assim, genômica? A gente tá falando de DNA, e dentro do DNA você tem a parte do DNA que é expressa, o gene que é expresso, e a parte do DNA que não é expressa. Mas é bastante óbvio a gente pensar na função do gene expresso. Tá. Porque já é bastante descrito, já se fala muito nisso. Esse é o que todo mundo tá mais acostumado. Tem familiaridade. Mas já se sabe que a parte que não é... que tá ali embaralhada, que antes era considerada, sei lá, uma matéria negra, ela é expressa no formato de RNAs não codificadores que regulam outros circuitos gênicos. Então, quando... Tô fingindo que eu entendi, mas beleza. Não, você não entendeu? Não. Ai, meu Deus do céu. Como que eu explico? Você tem Imagina uma criança de 2 anos, aí vocês tentam explicar que eu tento entender. Tá bom. Você tem o DNA lá todo embolado, aquela cabelo embolado dentro do núcleo. Ele fica emboladinho. Todo embolado dentro do núcleo. Eventualmente, o que você tem? Você tem uma parte que é lida, que esse DNA passa a ter uma função. Então, vem uma maquininha dentro da célula, dentro do núcleo. Eventualmente. Não, você tem genes que são expressos o tempo inteiro. Mas você tem genes que são expressos em condições...
Sei lá. Precisa de um estímulo para aquilo. Sim, Para que ele seja lido. sim. Para que ele se expresse. Exatamente. Tá, entendi. Isso é o que a gente conhecia quando você ia lá, abria o DNA, aquele pedacinho, aí ele é expresso, belezura. Uhum. Mas só que hoje a gente também trabalha com a parte daquele outro, do cabelinho que tá lá no núcleo, Uhum. que não é expresso no formato de proteína, de E doença. por que ele não é expresso? Porque a gente não sabe o estímulo que ele precisa? Não, porque na verdade a gente não conhece. Ele não é codificado, né? Ele não é expresso, porque a gente não conhecia a função dele. Por isso, lá atrás ele foi denominado não codificador. Mas hoje já se sabe que ele tem uma função, só que a função dele é ficar na coxia, é reguladora. Entendi. Tem que ter alguém Ele cuidando do ele não bastidor. é o correria, ele é o TCU. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Ele não é o Muda correria. sempre para humanos. Fala, numa tribo, como que funciona isso? Quem Não, que ele na é? tribo Pajé, não sei, na curumim? empresa, vamos lá. Ele não é o cara do balcão. Ele é o cara que faz auditoria ali. Ah, tá errado. Entendi. Volta pra trás. Entendi. Cadê o número dessa nota fiscal? Mas eu quero... Tá, beleza. Esse é a parte do DNA, que é o É DNA... o DNA burocrático. É. Tá. Então, quer dizer, E que tem gente interfere em chata várias... até no DNA. E que interfere em várias doenças. O comando vem do DNA, que pode alterar várias coisas. Metabolismo, pode alterar uma série de coisas. Pode alterar do ponto de vista estrutural e do ponto de vista estrutural no sentido de estrutura física da célula mesmo, do tecido, enfim, e pode alterar no sentido de função, outras funções catabólicas, enfim. Uhum. No sentido de catálise, de reação Sim. mesmo, enfim. Você tem uma proteína que passa a não ser ativa, ou ela... E a gente consegue já manipular isso? Depende. Porque onde eu quero chegar. Depende do que a gente está falando e depende do nível de complexidade da doença ou da... Tem coisas que são muito objetivas. Você muda isso, dá aquilo. Isso, engordar. Como que a gente... É chamado de síndrome metabólica porque é uma Isso. coisa complexa. Você não quer saber, não importa se chama, como que chama. Eu É quero saber multifatorial. quando vão inventar alguma coisa que eu posso tomar, vai entrar no cabelinho, descoisar, fazer, descoisar o burocrata e me fazer emagrecer. Ah, cara. Ó, porque eu já conversei com NASA, ninguém me dá essa solução até agora. Então, a ciência serve pra quê, Letícia, que não resolve isso? Ah, eu não sei. Eu acho que eu não sou a pessoa. E fazer nascer cabelo, isso só complica, né? Coisa que tem que fazer, não faz. Ah, não. Até lá, fica pesquisar a para cura de... do câncer. Não, para Mas de pra quê? tentar atender padrão, mano. Fica careca mesmo. Não, cabelo eu tô tranquilo, mas emagrecer é importante. Emagrecer é importante pra qualidade de vida. Assim, quando você precisa, talvez, seja pra qualidade de vida, Sim. não por estética, né? Vamos... As duas coisas, né? A gente mente um pouco, fala, não, é saúde. Não, você quer ficar bonito. Mas, enfim. E eu sei que beleza é uma questão de sociedade, é uma questão longa, de padrão, de não sei o que, tá nos olhos de quem vê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente mora e vive dentro de um contexto. Beleza. Né? Verdade. E não dá pra mudar isso. Né? Ele nasceu num tempo, num contexto. Bom, enfim. Mas continuamos lutando contra os padrões impostos aí e tal. Beleza. Um dia, meu filho, meus netos vão estar em outro padrão estético. Mas eu nasci nesse contexto. Eu não tenho como falar que eu não gostaria de estar dentro dos... Todo mundo quer ser bonito, em qualquer época. Né? Ninguém quer ser o feio da sua época. E existe uma estrutura estética hoje, né? O belo de cada época é o belo de cada época. Não o belo da Graciane, o cantor. Ai, Jesus amado. A estética de cada época, a escola estética. Eu sou mineira, eu solto uns Jesus de Nazaré no meio da conversa. Cientista, mineira
e católica. Botequeira? Ah, beleza. Católica não sou. Não, é que você solta uns Jesus aí, eu achei que fosse... Ah, mas é só aquela uma interjeição. Tá, eu também. Eu tá não bom. tenho religião e também falo, Deus do céu, nossa senhora. Ah, Normal, meu Deus do céu. É. E aí, beleza, mas a gente quer tá dentro do que tem hoje, né? No padrão de hoje não é Botero. Não é dos quadros do Botero que eu vou andar com o gordo era bonito, ou que não sei o quê, enfim. Mas é outro assunto. Onde eu quero chegar? O ano é 1999, 2000, 2001, nessa faixa aí. E a gente tava clonando uma ovelha, o mundo inteiro vendo, a gente tava descobrindo um monte a ciência, o salto científico, sobretudo na genoma, veio vindo dos anos 80, 90, etc. O salto ali, nesse período, era magnífico. A capa das revistas... Esse era o assunto, esse era o futebol. A gente falava da Dolly, cara. O que aconteceu? Que hoje o assunto é discutir... Sei lá, o grande tema da sociedade é sexualidade, a vida privada das pessoas tá sendo... Enfim, não precisamos entrar nesse mérito. Eu só queria entender... Porque a ciência não parou. Ela só parou de ser moda, porque agora a gente tá na Terra plana. É. E por quê? Por que você... Aqui você... Assim, esse movimento de descrédito da ciência, eu acho que... Eu não sei te falar se, na verdade, as pessoas sempre desconfiaram de que a ciência, de fato, produzia resultados. E agora elas têm condição de falar. Porque você sempre... Não sei. Você nunca teve aquela tia velha que falava... Que o melhor é o chá esse de remédio não funciona. Cara... Isso aí é a indústria farmacêutica. Eu entendo que tem também. Não, né? Augusto, eu vou te contar o que aconteceu na minha casa. E eu posso te falar porque meu pai e minha mãe não assistem YouTube, não tem Spotify, assim. Então é um natural, sacrilégio fazer uma ligação de vídeo no Mas WhatsApp. Qual que é a bolha deles? O bar. O bar? Não, bar não. O bar. Bar é a minha bolha. Tá, bar, Minas Gerais, super católicos e tudo mais. Mas eles vão à igreja, grupos de esses meu grupos pai de oração. Meu pai é misocristio. Super fofo. Meu pai é meu herói, minha mãe também. Mas meu pai é mais. Mas é uma bolha, né? Olha. Corta essa parte, viu, jovem? Depois eu vou ter que cortar pra mandar pra ela, que ela vai ficar chateada. Hoje é aniversário dela. Não faz isso. Quem fez foi você. Infelizmente, esse programa não tem cortes. Me fudi. Uhum. Tá bom. Não tem corte mesmo? Não. Jesus de Nazaré. Não é verdade. Ele então, vai beleza. Não, mas enfim, voltando. Você falou do descrédito da ciência. O que acontece? Eu acho que as pessoas, o instinto delas tá naturalizado dentro delas, dentro da cultura delas, conhecimentos que são acionados não baseados no tempo de escola delas, de livro. São baseados no que elas aprenderam Mitologia. como certo, assim. Porque a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto de naturalizar o conhecimento para o nosso contexto. Assim, alguma coisa acontece ali dentro da escola que a pessoa ela não aciona esse conhecimento quando ela está vivendo ali. Vou te contar a história que eu ia te contar do meu pai e da minha mãe. Meu pai um dia acordou de noite, passando mal. Pela descrição da minha mãe, ela falou que ele foi escorregando para debaixo da cama, que ele caiu lentamente, assim. Ficou desacordado, babou, ficou no chão. A minha mãe tentou levantar ele. Minha mãe é magrela. Minha mãe, coitada, não ia conseguir levantar meu pai. Teu pai é gordinho, não? E meu pai tem uma barriguinha simpática, mas assim, não é aquele gordinho. É minha mãe que não tem força. Tá. Você tá acabando com a tua mãe hoje. Ai, tadinha. Não, eu tô tentando descrever a realidade. É aniversário dela. Horrível. Ai, vai ter que ter corte, Jesus. Vai, continua com a história. Meu pai desacordado no chão. Minha mãe esbofeteando a cara dele, tentando acordar ele.
A hora que ele acordou, ela fez um chá de boldo. Não que não seja bom, mas... Que ano que nós estamos? A história ou hoje? Hoje. Não, Hoje. Que ano... Essa história numérico. é medieva, né? Você fala 2000... que tá em 1300, 2022. Não é um conhecimento que está descrito? Eu falei... E eu sou cientista. Eu descabelei. Mas assim, descabelei internamente, porque eu tento respeitar ao máximo eles. Saber o que... Não. O conhecimento está descrito, mas o primeiro conhecimento que está descrito é... Cara, vai no hospital. Augusto, eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, não te deu nenhuma vontadinha de ligar pra uma ambulância, um bombeiros, um conhecido? Ela, não. Gente. E teu pai melhorou? Vou falar baixinho. Tô pra te falar que se bobear, eles... Meu pai continuou tomando chá de boldo. Não, hoje a gente já sabe o que é. Meu pai tá com arritmia cardíaca, mas ele acha que tratamento para arritmia cardíaca é chá de boldo. Mas nem no conhecimento popular. Mas, Augusto, você faz o quê? Fígado, Amor, você faz o quê com essa pessoa? Assim, eu amo meus pais e eu tento respeitar. Não, eu acredito. E eu amo a natureza também. Isso daí no dia eu fiquei com muita raiva e eu falei assim, cara, isso aí é seleção natural. Eu aciono conceitos. Isso aí é seleção natural. Sobrevive o mais apto. Não tá apto pra sobreviver. Mas hoje eu acho que eu continuo pensando assim, meio tipo, cara, não tá apto. Mas não é assim também, né? Ah, tá vendo? Não pode ser tão fria assim na biologia. Desculpa. Você tem que ter algo de humanidade aí, que envolve afetividade. Não, eu quero que sobreviva, não é isso. Mas porque tua mãe, você já acabou com ela umas 3, 4 vezes aqui. Eu tô ficando um pouco assustado. Tem que ter corte essa bosta. Não, mas tem que ter corte. O conhecimento popular também, inegavelmente, ele trouxe à ciência bastante material. Não, sim, mas o reverso que não está acontecendo, né? Que o problema é trazer pro popular a ciência. É os caras acreditar na Terra plana. Como que a gente muda isso pro futuro? Porque assim, não é só... a ciência, durante a pandemia, fez a parte dela. Quem não fez sua parte foram governos, Assim, a ciência, em tempo recorde, criou a vacina. Se atrasou a vacinação em alguns lugares, foi por conta de governos, foi por conta de logística, foi por conta de economia. Não foi uma questão científica. Quer dizer, não foi uma questão da ciência da vacina. Foi uma questão de disponibilidade de conhecimento. De disponibilidade de conhecimento biológico, mas foi uma disponibilidade de conhecimento de humanas. Porque o que travou foram discursos, foi questão econômica, tem um monte de coisa que não é da biologia. Então, talvez a grande questão esteja em dar voz... Nossa, eu acho que eu vou arrumar inimigos depois disso. Você tem... Eu vou tomar pedrada na rua. Mas talvez seja, então, o movimento pós-moderno de dar voz às pessoas, trazer à tona os achismos delas e isso criar uma corrente de pensamento que confronta, não necessariamente com argumentos, a ciência. Porque nada explica um cara depois da Covid, com tudo que aconteceu, esse cenário todo fechadinho. Eu não sei se você já trombou com alguém que chega pra você e fala assim, não, mas eu tomei cloroquina e eu tô ótimo. Então, mas você entende que esse cara, ele chega a... Mas ele não, às vezes, ele não tá mentindo. Esse é o problema. O grande problema que eu acredito... Não, ele não tá mentindo, mas ele não tem... Ele não absorveu o critério científico. E ele tá... Exatamente. Ele tá se colocando como régua. Bom, eu tomei, não vê? Então o mundo deve tomar cloroquina. Porque eu tomei e não morri. Mas, não. É isso que tá acontecendo. Eu não tomei nada e não morri. Tive 2 vezes. Então... Você tomou vacina? Depois eu tomei vacina.
Não. Eu não tinha vacina ainda. Ah, tá. Não, Que susto! assim que teve. Que eu também, susto! imagina. O que eu quero dizer o cara, ele olha daqui até ali e fala, bom, é plano, né? Então, acho que a Terra é plana. Tá aqui a prova, eu medi. É que as pessoas, no contexto geral, elas acham que elas têm o direito de opinar. Mas, assim, opinar em fatos Científicos. descritos já. Então, eu não vejo, por exemplo, chegando assim, falando assim, eu acho que o pilar dessa ponte aqui tem muito concreto. Nossa, você não acha? Uhum. E eu vou falar que eu não tenho que achar nada, né? Porque eu não sou engenheiro de ponte. Exato. Mas, Mas ninguém... 99,9% das pessoas falam... Mas rapaz, se você aqui, está sabe que era falando de bom um aqui? evento biológico, biotecnológico, se você está falando de um evento que é mais abstrato, que não obedecem regras matemáticas complexas, que você não tem materialidade, assim, você não vê o evento, você não materializa tanto o evento, ou não conhece as causas, ou ele é multifatorial, a pessoa não consegue conceber a ciência por trás disso, assim, ela não entende. E Meu ela Deus, acha eu que tô é arrumando tudo inimigos opinião. nessa coisa. Não, você não tá falando nada... Mas você entende, assim, o que o pessoal absorve, as pessoas absorvem? Poxa, eu não tenho conhecimento de causa para falar se um prédio tem que ter 4 pilares, 6 pilares, 8 pilares, 2 andares, 10 andares, 20 andares. Isso aí é consenso. Mas não entra no Mas consenso. elas falam. Não. Até isso. Se você chegar pra uma Jesus. pessoa e falar assim, você não acha que essa ponte tem muito concreto? Ela vai falar, rapaz, eu acho, pra mim isso aqui... Ó, eu vi que o Zé Fernando fez ele colocou tudo de madeira, não precisou de nada do concreto. E tá certo. Isso é coisa do prefeito. Porque Tá o demais. prefeito quer gastar, isso aí passou na mão do finado Antônio Carlos, que falou com o seu Zé não sei o quê, e mandou... Porque na cidade vizinha aqui, eu vi na ponte colocaram, fizeram com um barbante e funciona, tá lá até hoje. Bom era antigamente, que não sei o quê. Não vai mudar isso. E qualquer área que você falar, sobretudo humanas, tudo que é área de... Porque aí eu posso pensar, é opinião, eu posso falar, então eu entendo de economia, eu entendo todo mundo entende tudo, porque todo mundo tem voz. E ter voz não é suficiente para provar que você entende de alguma coisa. Não, sim. E também, uma coisa, igual a gente tá falando, não é tudo que eu tô falando aqui que são verdades absolutas. Exatamente. Longe de mim, assim, são opiniões. E eu já falo desde o começo, não é minha praia, eu vou fazer pergunta, vou tentar entender, mas eu não sou... Não, e são opiniões também. Às vezes eu tô falando alguma coisa aqui que tá desatualizada, porque eu não tô na academia mais. Mas é diferente. A tua opinião em cima de um tema acadêmico, da tua área, é diferente da minha opinião. Mas tem coisa De leigo. que quando você opina, você coloca em risco a vida de pessoas. Então, por exemplo, quando você opina que vacina não funciona, na sua opinião, vacina não funciona, é diferente de quando você opina aquela ponte que já está construída, já é fato, já está materializada, tem muito ou pouco concreto, muito ou pouco aço. Então, por isso que eu falei naquela hora, assim, não é que eu estou falando que as pessoas não têm que se expressar, elas têm que se expressar. Mas elas têm que ter ciência de que a opinião delas pode ser deletéria em algum momento, porque elas estão opinando em fatos descritos, assim. Mas então... tudo é discurso. Tudo parte do discurso. A função da ciência, ela obedece a discursos. Mas a ciência não liga se você acredita na gravidade ou não. Mas a função da ciência não é a ciência, não é para ela. A ciência não existe para ela mesma. A gravidade não existe para a gravidade. Tipo assim, a gente não faz descobertas científicas para agradar as descobertas científicas. A gente faz descobertas científicas para agradar, eu estou usando esse termo, mas para servir a humanidade. Né? Senão não tem o menor sentido. Se não é para nada, se a humanidade não existe a ciência. Eu não sei também, tô te
interpelando, desculpa. Pode falar. Mas pode é falar. porque me veio na cabeça, você falou desse negócio da gravidade. Eu fiquei, nossa, ninguém questiona a gravidade. Todo mundo sabe que se Mas você em breve jogar vão um trem questionar. pra cima, cai. Eu não sei também, assim, esse movimento do eu, a minha opinião vale muito, né? Se não é isso, somado, multiplicado por muitas pessoas, que Porque é nisso que eu quero chegar. Tipo, se a gente... Assim, toda a ciência, ela tem que... Ela serve... Ela é feita por humanos para humanos. Não tem outra, né? Ou para a sociedade de alguma forma. Não é feita para animais. Se ela tá fazendo para salvar animais, é porque tá pensando na sociedade humana de alguma forma sobreviver também. Enfim, tem toda uma história aí. Ou porque se não existe humanidade, não existe humanidade salvando animais também. Se não existe humanidade, não tem por que existir nada, porque não faz sentido. Né? Aquela grande pergunta, se a árvore cai isolada no meio da floresta, ela faz barulho? Se ninguém ouviu? É uma das maiores pegadinhas da filosofia de todos os tempos. Assim. eu vou cair nela. Se a árvore cai no meio da floresta, isolada, sem ninguém por perto, ela fez barulho? Ai, faz. Faz? Ai, não depende. O barulho depende só dela cair. Mas barulho é um conceito nosso. Não, barulho é o som, a propagação do som. Se Tá. você tá ouvindo ou não, o avião tá fazendo como barulho. você- Lá mas na América caiu, do Norte, caiu. assim, ó, saiu. Tá fazendo barulho. Tá fazendo E barulho. ninguém tá ouvindo. Não. Então não fez barulho? Se não há uma pessoa para... Não, se teve propagação do som, tem barulho. Se sua orelha tá lá ou não tá, eu não sei. Tá, beleza. Beleza, é a tua opinião. Beleza, tô zoando, mas é uma pergunta... é uma pergunta Ai, que que engraçado. a galera cai, tipo, dá uma briga imensa. Dá, Eu também vai não ficar sei. até amanhã. Eu não sei. Pra mim, ela não necessariamente tá fazendo, mas também não necessariamente não tá. Então, de qualquer forma, a ideia da bem em ciência... cima do muro. A ciência existe... isentão. A ciência existe se não tem gente, então não tem muito sentido. Então, assim... as pessoas... A ciência ainda está a um passo, acredito, atrás de entender que discurso faz não existir gravidade. Porque... Se as pessoas começarem a falar que basta ter fé, que não vai ter gravidade, que ela pode ir pular de um penhasco, não sei o quê, as pessoas começarem a acreditar, elas vão começar a pular de um penhasco. E aí a ciência perdeu. Ah, mas a gravidade não liga para você. Beleza, a gravidade não, mas a ciência sim. Uhum. Então, essa ideia de que a gente avançou absurdamente com a ciência por um bom tempo e depois isso some da discussão humana, a gente volta para uma discussão de terra plana e de antivacina e de coisas que são... Cara, antivacina a gente tem um movimento grande no começo do século XX. Terra plana é Idade Média. Aonde mais a gente precisa voltar? Se a gente para e pensa... e não estou falando que a culpa é da ciência. A culpa é da galera do discurso, da política... Que tem que ser... A gente precisa entender os limites disso. Porque todo direito tem uma raiz em um dever. Uhum. Né? E da liberdade de expressão é a responsabilidade de expressão. Então, a gente tem tudo... Porque eu fico me questionando. Tá, legal, a gente vê que a ciência ela poderia estar muito, muito mais adiante, mas ela retrocede de tempos em tempos. A gente avançou pra caramba durante o Império Romano, durante o mundo antigo, e teve um retrocesso imenso durante a Idade Média. Uhum. Todo esse conhecimento adquirido por grego, por romano, até por... isso falando do Ocidente, né, do europeu. Mas a gente teve bastante conhecimento em outras áreas, né, em outros lugares. Tem muito conhecimento acumulado em Egito, na região da Mesopotâmia, tudo isso que não é europeu, mas que trouxe conhecimento pra caramba, para não ficar só falando de grego e romano. Uhum. Mas a gente sai do mundo antigo, cara, e vem pro mundo medievo, e a ciência
volta assim para pré-Idade Antiga, pré-Egito, pré-Mesopotâmia. Gente, Não sei se isso também vem do nosso próprio instinto de ser meio destruidor, sabe? Pode ser, pode ser. O homem, às vezes, ele chega num ponto que ele, sei lá, descobre tanta coisa que ele não sabe lidar, tipo, meu Deus! Aí ele retrocede, talvez, não sei, assim. E aí a gente chegou, cara, nos anos 90, final, entrando nos primeiros anos dos anos 2000. Porra, que legal. A ciência era pop pra caramba, né? E hoje tá aí, a ciência é o inimigo. Não que a ciência só acerte, a ciência respaldou o nazismo, por exemplo. Não, sim. Né? Não a ciência como um todo, mas veio. Mas o que eu quero dizer é isso, tipo, o que acontece que a gente desiste? E aí, quando vem movimentos como onde você está hoje, de empreendedorismo na ciência, porque hoje tudo ou serve ao mercado, ou tá bem fora de moda. Tipo o quê? É muito realidade hoje, né? Porque assim, cria um projeto. Uhum. Né? Eu quero desenvolver um projeto, alguma coisa. Necessariamente, você só vai angariar pessoas ali se você conseguir provar que ele tem uma rentabilidade, que ele tem uma possibilidade de capitalização, sim. etc., de uma forma ou de outra. Porque a gente vive uma sociedade de ideologia de mercado. Enfim, Sim. É como está o mundo. Não vou entrar no militância aqui. Não, e também não tem nada de errado nisso. É uma estrutura de mundo como a gente está hoje. Enfim, se está certo ou errado também, não sei. Mas, de qualquer forma, quando a ciência, então, começa... Cara, eu posso desenvolver uma startup e eu posso conseguir grana para... Eu posso inventar uma startup, conseguir grana, aporte para construir ela através de rodadas de investimento, não sei o quê. Porque existe esse mundo hoje, existe esse ecossistema hoje. Para transformar biologia, para transformar ciência em biotech e transformar em solução para a vida das pessoas e em solução para a vida da pessoa que está fazendo, que é também tornar a empresa dele, a startup dele, rentável e com grana, etc. Sim. Você falou de startup, tem meio que um problema de definição de startup, quando a gente está falando de biotecnologia, porque às vezes pode acontecer de a startup ter desenvolvido um produto que, para o crescimento da própria startup, vai aumentar o custo daquela startup. Então, às vezes, ela não vai ter um crescimento tão exponencial. E, às vezes, aquela empresa ela deixa de ser considerada startup em alguns, sei lá, mapeamentos e tudo mais, porque... ela é mais lenta. Exatamente. Mas não quer dizer que ela não é rentável. Não quer dizer que ela não seja rentável. Mas tem mercado para ela, pô. Tem mercado. E do ponto de vista tecnológico, é tecnologia de ponta. E do ponto de vista de inovação, se você está trazendo uma modificação para melhor de algo que já existe, ou enfim, é inovador. E hoje em dia, o que você tem visto, assim, que você fala, cara, isso aqui é tendência no mundo de startup e de biotech? O que eu tenho visto? Fora de extinção. Não, que isso é sensacional. Aparatos que a gente usa, tipo o wearable, dispositivos que a gente usa para monitoramento, que são baseados em eventos bioquímicos, eventos da pessoa. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro conectado, né? E a gente está numa fase em que o sujeito quer ser descrito do ponto de vista de saúde, assim. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Não, eu quero ter acesso aos meus dados de saúde. Então, eu vou atrás de medicina de precisão, é uma tendência. Eu vou atrás de dispositivos que me auxiliem tanto no bem-estar, que aí pode estar no seu celular ou pode estar no seu wearable. A gente pode ter dispositivos de internet das coisas. Então, você tem o acompanhamento, a medição em tempo real. Isso é muito sensacional.
Porque uma das conversas que eu tive aqui, eu não lembro com quem que foi, a gente estava falando sobre metaverso. Acho que foi com o Matheus. Vou espirrar. Saúde. Eu estava falando sobre metaverso. E uma das questões com o metaverso é que a gente não tem uma conectividade, não existe um IoP, internet das pessoas. Sim. E eu acho que isso é um passo a ser dado. O que seria a internet das pessoas? E eu preciso me conectar, sem precisar de um intermédio. Eu me conecto. Ah, entendi. Você já é a sua própria inserção dentro desse ambiente. Como que eu... A gente está muito distante disso. Por exemplo, eu vi... Eu vou citar uma das pessoas que eu menos gosto atualmente, que é o Elon Musk. Mas ele vem com essa ideia aí do chip, que eu não sei a quantas anda, a quantas isso é só um devaneio dele, como mais um dos devaneios dele. Mas a ciência, isso é biotecnologia. Uhum. Ou vai ser? Vai ser. Eu não sei te falar se a gente qual que seria, por exemplo, o tamanho do mercado para isso. Porque a gente tem a própria barreira de como se usa um dispositivo desse. Porque a gente hoje tem pessoas que não desempenham bem no celular. Hoje a gente tem pessoas que não desempenham bem num software, sei lá, de gerenciamento de projetos. Não, mas vai ter um começo. Não, vai ter um começo, mas, por exemplo, os óculos de realidade virtual. Quantas pessoas desempenham bem? Eu caio. Eu nunca usei um óculos de realidade virtual, porque eu não tenho acesso a isso. Ou se tenho, também não sei aonde. Uhum. Então, um dispositivo para ele, de fato, chegar até nós, assim, do ponto de vista mercadológico, eu não sei quanto tempo vai levar. Mas por exemplo... Clonagem. Essa informação do óculos foi uma pessoa que eu conheço, que trabalha numa empresa de cosmético muito boa, muito grande, foi para a Europa fazer treinamento e falaram para ela, leve esse dispositivo de óculos para a sua empresa. Ela falou assim, não, isso não vai funcionar no Brasil. Então, quando você pergunta desse dispositivo... Já não concordo. Essa pessoa fala, isso não vai funcionar no Brasil... Pode ser que na realidade dela, na empresa que ela trabalha... Mas é tempo, é curva de aprendizagem. As pessoas vão... Toda a tecnologia, quando chega, ela tem uma resistência e as pessoas não sabem ainda. Não, mas mas do ponto de vista empresarial, você quer a resposta rápida, que é a questão do tempo. Mas beleza. Então, eu nunca vou conseguir adaptar minha empresa. Eu não vou poder mudar o software, não vou poder... Não. Beleza, você tem um tempo ali que você educa esse novo... digital, esse novo aparato, não sei como que a gente descreve. Então. Mas, assim, aí do ponto de vista biológico, esse dispositivo que eu vou falar do Elon Musk mesmo, que ele pretende criar, assim. A gente já tem vários dispositivos, por exemplo, quando teve aquela Copa aqui no Brasil, que o menino... andou a partir de... Uhum. A gente já tá nessa interface, já tem um tempo. Homem-máquina. Isso, essa aproximação homem-máquina, que tem gente que vai achar um absurdo, tem gente que vai achar antiético, mas a gente... Isso... Cara, isso é um campo que precisa ser acelerado um pouquinho, no meu ponto de vista. Eu acho que não tem para onde correr. Essa interface homem-máquina já é fato. Eu tô falando de metaverso, mas isso é para curar um cego, para benefício da saúde. Uma pessoa que uma prótese com outra usabilidade. Sim. Mas aí vai depender biologicamente do que a gente está falando. Se a gente está falando de uma coisa que depende muito complexa, que depende de muitos fatores, vai ser mais laborioso você chegar num dispositivo que responda a muitos fatores. Uhum. Sim, mas se eu sou um IoP, se eu sou uma internet das pessoas, se eu sou conectado, meu organismo, isso não existe ainda, mas é possível.
Não sei se é possível. Tecnicamente é possível. A conversa do Elon Musk. Eu downloadei, eu faço downloadeio. Eu faço download da minha memória, enfim. Mas não sei. Black Será Mirror. que é isso que a gente quer? Assim, do ponto de vista mercadológico. Mercadológico é. É, né? É. Vende pra caramba. De você fazer download de sua própria memória? Isso já existe? Não, existe a conversa. Ah, tá. Existe no Black Mirror. Ah, tá. Aí você vai usar isso depois pra quê? Cara, aí você que sabe. Nem. Não, você pode não querer, mas eu gostaria de ter possibilidade de armazenar meus pensamentos em um outro lugar. Ou sei lá, estamos falando de uma coisa única. Mas existe muita coisa dentro disso, de conseguir conectar o seu corpo. Uhum. Né? Eu falei de Black Mirror, mas tem um monte de episódio que você consegue ver a fantasia brincando com essas possibilidades. Eu não sei, assim, eu acho que eu sou um pouco mais... Aí eu tô falando de mim mesma. Uhum. Um pouco mais conservadora nesse sentido, porque não vejo isso como uma progressão. Porque, por exemplo, hoje o seu pensamento é, sei lá, XYZ, e ele é válido nesse contexto que tá aqui. Com a realidade que você tá vivendo, com o que você tem à volta, com o conteúdo de sentimentos que você tem dentro de você. Enfim, assim... não necessariamente esse pensamento vai ser válido no futuro, assim. Não, sem dúvida. A gente tá partindo do ponto de vista que, sei lá, assim... Não tô falando de você, mas, assim... Eu não sou um Renato Russo para poder colocar meu pensamento e ele ser atemporal. Não, mas não é pra ninguém. Coitada de mim. Tem gente que vai querer... Eu acho que eu não posso ter nem essa ambição. Vou morrer de ansiedade. Ou nem só isso, eu não posso... Eu, Letícia, eu não posso ter um dispositivo desse. Porque o que eu faço com a minha ansiedade agora? Eu boto no bolso? Eu tenho só um celular. E fuma. Não. Eu tenho só um celular e eu ainda fico ansiosa. Imagina se eu tiver eu mesma numa outra realidade com muito mais... A maneira de pensar... Com muito mais estímulos. Eu não respondo bem aos estímulos que a gente tem aqui na Terra, materiais, cara. E a maneira de pensar, ela tem muito a ver com, por exemplo, o que você comeu hoje. Você vai pensar diferente, você vai sentir diferente, de acordo com o que tá no teu contexto. Tá no teu meio, no teu contexto. E aí, tipo, o que você almoçou hoje, você almoçou café da manhã hoje, muda a tua maneira de pensar. O eu que eu represento aqui, eu já chego até... Será que eu existo? Porque que eu que existe? O eu que eu tô conversando com você aqui é um eu que só se manifesta quando eu tô conversando com você aqui. Se a gente sair daqui e for para um bar, ou a gente sair daqui para uma escola, vai ser outro eu. Se for outra pessoa que vier sentar aqui e conversar comigo, vai ser outro eu. Essa manifestação de mim só existe aqui e agora. Então, será que eu existo? Toda manifestação de mim, cada uma é uma? Como que eu posso garantir? Isso é muito doido. Ai, Augusto, eu acho que eu sou a mesma no boteco. Em qualquer lugar? Não é. Você acha que você é, mas não é. Coitada do meu chefe. Não é, a tua célula não tá respondendo, porque ela tá em outro ambiente até. Tá, não, beleza. Né? Bom, mas pra gente caminhar aqui pro fim, eu sei que, bom, daqui pra frente também tem assunto pra gente falar outros centos milhões de vezes. Sim. E a gente pode fazer outros episódios, né? Tá muito massa. Tá massa mesmo. Mas eu quero sempre... Sempre não, às vezes eu esqueço, mas eu tento pedir sempre ao final que você, me faça uma previsão. A gente não usa esse termo no futurismo de forma nenhuma, mas eu quero brincar. Então eu quero que você me dá uma ideia de algo que você espera para a ciência, sobretudo biotech, startups. Eu ia falar para 2023, mas vamos pensar para os próximos anos aí. O que é uma coisa que você aposta? Eu aposto em... Se eu fosse investir, eu apostaria em startups de inteligência artificial, internet das coisas, os wearables, porque eu acho que eles são... Nós somos homens agora digitais, né? É um termo que meio, sei lá. Então falta juntar. Exatamente. O wearable com o IoT e virar o IoT. Exato. Então, eu acho que
essa é a grande tendência. A gente tem muita coisa que já foi descrita como ciência básica. Então, agora a gente tem que juntar com as outras ciências e criar esses dispositivos. Porque essa é a tendência. Assim, as pessoas querem cada vez mais saber de si mesmo, monitorar a si mesmo, viver mais confortavelmente. E eu estando mais conectado biologicamente, facilita isso? Você consegue predizer alguns eventos, né? Então, você diagnostica precocemente. A medicina de precisão, o nível de eu consigo alterar? acuidade que a gente chegou em alguns diagnósticos, você consegue. Desculpa. Você consegue ter um prognóstico mais positivo se você diagnostica uma doença de uma forma mais precoce. Mas através, por exemplo, de nanotecnologia com genética e robótica ao mesmo tempo, eu conseguiria ter dispositivinhos micro, nanoscópicos que me consigam ir lá e cutucar meu DNA e fazer alterações, independente se é na galera burocrática ou na galera mais de balcão? Não sei. Tecnicamente falando? Não sei te falar se a gente teria um dispositivo que carreasse, né? No sentido de carregar materialmente algo para dentro do núcleo, assim, um dispositivo. Mas eu não sei se eu posso falar que não também. Porque, por exemplo, quando a gente faz edição de DNA, eu posso chamar o que eu coloco dentro do núcleo como dispositivo. Nossa, não sei responder essa pergunta, assim. Porque como você falou robótica no começo... É nanorobótica, né? Tipo, é um robô... E é bem... não é robô... Não, Robocop, né? Não. Mas é, porra... Mas eu acho que esse é o futuro. Aí a gente vai conseguir emagrecer muito fácil. Porque ele vai entrar no meu DNA, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Olha só, estamos falando de nanotecnologia. Legal. E por também te fazer uma pergunta, me indica alguma coisa para eu ler, alguma coisa... Você que sabe, se é para eu ler, se é uma série, se é um filme, me indica alguma coisa para eu me entreter. Pra eu, sei lá, se quiser que eu não... Quer me indicar o show da Xuxa? Eu vou assistir o show da Xuxa, mas me indica alguma coisa legal. Em biotech? Uma coisa nova aí. Não, pode ser em biotech, pode não ser. Olha, eu vou te falar que eu fiquei bastante provocada com o site dessa empresa. É um site muito bonito, conversa muito com o consumidor. Você consome as imagens deles. É um site muito encantador e você consome ciência ali também. Deixa eu pensar. Cara, o que eu mais tenho lido ultimamente são os relatórios de mapeamentos para ver o que é tendência, em que o povo está investindo. E que... Tá, legal. Não, é sério, assim, pelo menos no Brasil, eu vejo que... Quem aponta esses relatórios? Quem que é um órgão que eu posso procurar que vai me falar de tendências nessa área? Tem vários. Aqui em Ribeirão a gente tem um, que é o Superapar, que produz mapeamento do ecossistema local. Mas a gente tem outras entidades, assim, que também produzem... eu posso falar o que eu consumo como um ente de biotecnologia. Eu consumo conteúdo da Liga Ventures, da Biominas, do Distrito. Eu leio todos esses relatórios. E todos falam bastante de biotech. De biotech. Eles têm relatórios segmentados. Tem outros relatórios também. Eu consumo mais os de health, deep techs, que normalmente está contido. Tem uma intersecção. E biotech no geral, assim, agro também. Porque o agro também desenvolve ferramentas cujos eventos, a matéria-prima, são eventos celulares, então, que tem a ver com biotecnologia. Então, eu também consumo esse tipo de
esse tipo de conteúdo. E fora disso, o que você escuta? Cara, eu não sei se eu podia falar que tá meio fancy agora, né? O quê? Porque saiu a série da Netflix, mas eu ando Da viciada em Racionais. Ah, legal. Tá no hype, mas é legal. Não, mas eu vou dar minha justificativa, assim. Isso aí é de pouco tempo pra agora. Porque a gente tá no mês, ou estava no mês, né? Que fala sobre cultura negra e é uma causa que eu humildemente abraço. E quando eu falo humildemente, a cultura negra é algo que eu reverencio. Uhum. É algo que eu reverencio mesmo. E eu me senti provocada a consumir esse tipo de conteúdo, assim. Uhum. Que legal. Ainda mais que depois que eu fiquei sabendo que... Eu ando meio por fora de música, essas coisas assim, né? Porque eu pari tem 2 anos, então eu tenho uma filhinha de 2 anos em casa. Eu também, tenho um menininho de 2 eu anos. acho que eu consumo bastante galinha pintadinha. Mas eu nos intervalos... nos intervalos... eu fiquei sabendo que tem um estilo agora de rap que é meio fancy, assim, meio hip hop fancy. Trap? Eu nem sei o nome direito. Eu tô fingindo que eu sei. Mas aí eu conversando com a meninada lá, eu falei assim... deve ser trap. Que é o da meninada é o trap, tá na moda. Cara, eu nem sei se eu tô falando coisa certa, mas escuto... eu já mandei um comentário cirúrgico, que eu sou dessas, assim, lacradora. Eu falei, porra, embranqueceram o hip hop. Mas como fizeram com R&B, como fizeram... Não, que apropriação, cara. Mas eu nem sei, coitado do pessoal que produz esse estilo artístico. Sabe, né? Mas foi a minha... Na verdade, a gente tá velho. minha... E a gente não tem muito o que opinar, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas foi meu instinto, assim. Mas é por causa dessa causa toda que eu... Legal. Que eu abraço e... Enfim, esse conteúdo eu tenho consumido. Tenho lido sobre governança... Legal. Eu tô lendo a Caixa Preta da Governança, que é meio... ele traz bastante conteúdo real, mas é meio novelinha também, porque conta uns causos, sabe? Uhum. Eu tava lá na reunião e não acataram, depois deu ruim. Aí eu fico, olha... uma indicação boa, então. Sim, eu tenho lido... Mas aí é porque eu tô correndo atrás... Eu tô fazendo o meu corre, né? Tô correndo atrás de conteúdo em função das funções que eu tô... Os projetos que eu tô abraçando agora estão no meu guarda-chuva, então eu tenho consumido conteúdos de governança também. Legal. Lê, te agradecer demais. Acho que a gente vai repetir, porque sobrou assunto, na verdade. Sobrou bastante coisa pra gente falar. A gente repete aí. Agradecer pelo teu tempo, agradecer pelo papo sensacional. E, cara, quero muito mesmo, não é zoeira. Quero realmente que a gente faça de novo e continue. Porque a impressão que eu tenho, e eu tive essa impressão com alguns poucos episódios, que é que a gente começou um assunto só, mas a gente nem foi. Assim, a gente precisa chegar em muito mais lugar com esses temas. Mas, assim, cara, sensacional. Infelizmente, sua mãe realmente vai ficar bastante chateada. Mas o papo foi muito bom. E manda meus parabéns para ela. E para quem assistiu, quero agradecer, então, mais uma vez aí a todo mundo da comunidade da Zite, né? Eu falo do Zitecast, mas ele é da Zite, que é uma comunidade de pessoas, de entusiastas, né? Dessa área toda de futurismo, de presentismo. E quando eu falo futurismo e presentismo e essas coisas todas, não quer dizer que a gente vai sentar aqui e falar sobre previsões para amanhã. A gente até zoou de previsões aqui, mas quem fala de futurismo nem usa o termo previsões. O que a gente faz é tentar entender qual é o clima sociocultural, né, do momento, porque a partir dele eu consigo pensar em possibilidades de cenários, etc. E isso é futurismo, né? Isso é a base do pensamento de futuros. E é assim que a gente trabalha, é assim que a gente atua na Zite. Essas conversas que a gente está tendo aqui no Zitecast são conversas onde a gente fomenta e tenta entender qual é o pensamento em determinada área, o que está rolando, o que está acontecendo, qual é o clima
de compreensão, qual é o clima sociocultural dentro de um determinado tema, um determinado assunto. E a partir daí a gente junta uma coisa com outra, porque não existe futurismo que seja que não seja multidisciplinar, ele é a multidisciplinaridade por natureza, por essência, e assim a gente vai construindo pensamento, tentando compor possibilidades de cenários e tentando entender o mundo, né, a partir do comportamento e da perspectiva sempre humana. Então, muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Valeu!